Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, oitavas de final da Copa do Brasil, tudo sorteado e teremos um Fla-Flu no meio do caminho, entre outros grandes duelos. Vamos analisar tudo nesse vídeo. Antes eu peço para você me ajudar naquele like, se inscrevendo no canal e, claro, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, que a CBF sorteou ainda há pouco, agorinha, os emparceiramentos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, um sorteio que demorou muito, fruto de uma homenagem de 45 minutos ao Galvão Bueno. Olha só, eu sou muito Galvão. Quem me acompanha sabe que eu me emociono quando falo do Galvão. Para mim é o maior de todos que a gente já teve. É um cara que fez parte da minha formação enquanto jornalista, enquanto amante do futebol, amante do esporte, num geral. Mas fazer um arquivo confidencial com Galvão Bueno no meio do sorteio da Copa do Brasil, acho que não faz muito sentido, cara. Acho que não tem muito a ver. Assim, não entendi muito essa, enfim, essa decisão. Acabou demorou muito. A homenagem é muito justa, o Galvão merece todas as homenagens, né? Embora o Galvão ele não tenha se aposentado, muito menos morrido, né? O Galvão está aí trabalhando, mas enfim, se a homenagem era porque ele saiu da Globo, enfim, mas eu sou muito Galvão, mas de fato não entendi, achei completamente despropositada usar o sorteio da Copa do Brasil para fazer uma homenagem de 45 minutos ao Galvão Bueno. E olha que, repito, eu sou muito Galvão, só quem me acompanha aqui, quem me acompanha aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, sabe disso. Mas enfim, e aí tivemos os sorteios e os confrontos ficaram assim. E aí aqui já tem, nessa imagem que a CBF soltou, já tem quem está em amarelo, ou seja, quem está do lado esquerdo da chave faz o primeiro jogo em casa. Sorteios: América Mineiro e Internacional, Sport contra São Paulo. O Sport é o único time fora da Série A entre os 16 vivos. Atlético Paranaense e Botafogo, Fluminense e Flamengo. Aí não interfere muito o mando de campo, né? Porque os dois jogos são no Maracanã, normalmente com torcida dividida, então não faz muita diferença. Santos e Bahia, primeiro jogo na Vila. Palmeiras e Fortaleza, primeiro jogo no Allianz Parque. Atlético Mineiro e Corinthians, e Grêmio e Cruzeiro. Então foi um sorteio muito interessante, coloca aí frente a frente alguns duelos muito interessantes, e lógico que o maior destaque é para o Fla-Flu, seja pelo que é o Fla-Flu em si, seja pelo histórico recente de duelos entre eles, né? O Flamengo ganhou 2 finais de Campeonato Carioca seguidas em cima do Fluminense, o Fluminense deu o troco, ganhando 2 finais seguidas em cima do Flamengo, né, em 21 e 22, inclusive a última, que o Fluminense ganhou de uma maneira histórica, né, inverteu uma desvantagem de 2-0 do primeiro jogo para um 4-1 emblemático. Até falamos sobre isso aqui num vídeo no canal, né, nunca tinha acontecido nas decisões do Campeonato Carioca um time sair de uma desvantagem de 2 gols para ser campeão. E lógico que a tensão é muito grande, por quê? Porque o Fluminense joga tem um dos melhores desempenhos do futebol brasileiro no ano, um trabalho cada vez mais maduro do Fernando Diniz, há mais de um ano no comando do Fluminense, e um time muito sólido, e um time que propõe o jogo, um time que fica confortável em ter a bola. E isso vai ser um duelo muito interessante contra um time do Sampaoli, porque a realidade do Flamengo, que tomou 4 com o Vitor Pereira no comando, não existe mais. O Flamengo agora é o Flamengo comandado pelo Sampaoli, que nesses 5 jogos aí mostrou uma evolução grande, embora os resultados não sejam compatíveis com a melhora do time, né? O Flamengo ganhou 2 jogos de times bem fracos, contra o Nublense e contra o Maringá, e perdeu para o Inter jogando muito bem, e perdeu para o Botafogo aí já não jogando tão bem, embora tenha feito do goleiro do Botafogo um dos principais destaques do jogo. Mas se você analisar esse roteiro,
é interessante a gente ver Fernando Diniz, que gosta de ser protagonista do jogo, gosta da bola. O outro, Sampaoli, que gosta de ser protagonista do jogo, que gosta de ficar com a bola. Vai ser um duelo muito interessante para ver quem consegue prevalecer em termos da posse de bola. E para o que eles gostam de fazer, ter a bola é muito, 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 muito importante. Então, assim, é um duelo que chama muita atenção. Os jogos vão ser no dia 17 e 31 de maio, ou seja, né, pode variar ali para 16, 17, 18, 30, 31 e 1º, né? Então, dependendo aí se o jogo é terça, quarta ou quinta, mas a data base é 17 e 31, ou seja, 2 semanas até o jogo de ida e mais 2 semanas para o jogo da volta, né? Depois do jogo de ida, mais 2 semanas do jogo da volta. Então, os times podem mudar muito. Hoje, com o cenário de hoje, com o Flamengo tendo jogador machucado, com o jogador em má fase, eu vejo o Fluminense como favorito de novo. Já tinha dito que o Fluminense era muito favorito na final do Carioca, hoje não acho que seja muito favorito, mas acho que o Fluminense é favorito. Eu, se fosse botar em percentual aqui, numa ordem de 55 a 45 pro Fluminense. Queria falar muito do Grêmio e Cruzeiro, que é um duelo que envolve os 2 maiores campeões da história da Copa do Brasil. Cruzeiro com 6 títulos, Grêmio com 5 títulos. O primeiro jogo é em Porto Alegre, o segundo jogo em Belo Horizonte. Os dois acabaram de se enfrentar ali na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu por 1-0 e acho que o placar até foi pouco, né? Acho que o Cruzeiro jogou bem melhor que o Grêmio e venceu por 1-0, mas poderia ter sido mais. O Grêmio tem alguns jogadores machucados, né? O Grêmio tem alguns jogadores que podem estar recuperados lá no dia 17. Em compensação, a chegada do Pepa melhorou demais o time do Cruzeiro rapidamente também, então daqui até dia 17 o Cruzeiro pode melhorar, um time que tem sido muito competitivo, muito brigador, ganhou muito bem no fim de semana do Red Bull Bragantino por 3-0, então assim, acho que esse é um duelo muito, 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 muito equilibrado. Eu vou botar ali uma ligeira vantagem para o Cruzeiro, por decidir em casa, e eu acho que isso pode acabar prevalecendo. Então, vou botar aí um 55 a 45 para o Cruzeiro, mas acho que é um duelo muito, muito equilibrado. E agora eu vou falar dos outros confrontos. América Internacional, América Mineiro jogando muito mal. Quer dizer, não jogando mal. Ele tem tido volume de jogo, mas não tem ido muito mal na hora de converter oportunidades. Contra um Inter que também é muito competitivo. Esse devendo boas atuações na temporada, em termos de nível de atuação, mas, por exemplo, no último jogo, na vitória contra o Goiás, jogou bem. Então, assim, acho que pelo momento do América Mineiro e pelo momento do Inter, eu vejo o Inter como favorito para esse confronto, 65% a 35%. Sport e São Paulo, talvez o duelo mais imprevisível de análise de todos, porque o time do Sport está na Série B, mas é um time muito, muito sólido. Um time que o Anderson tem feito um trabalho muito bom com o time do Sport. Um time que tem conseguido aliar muito bem, se proteger bem e ser agressivo. Tudo bem que o nível de exigência dos jogos do Sport até aqui, se você pensar em Campeonato Pernambucano, alguma coisa de Copa do Nordeste, embora tenha feito, pode, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ter sido campeão já da Copa do Nordeste, né? Porque eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, então o Sport, no momento que você está vendo, o Sport já pode até ter sido campeão da Copa do Nordeste, mas enfim, mesmo assim a gente tem visto coisas muito boas de um time que é sólido defensivamente e é muito, muito rápido e muito dinâmico no ataque. Contra um São Paulo que o Dorival Júnior tem uma missão aí, já melhorou em termos de resultado, né? O Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro ganhou uma e empatou a outra, mas acho que o time ainda mostra muitos problemas de compactação, muitos problemas de dar espaço, e isso contra um Sport é muito problemático. Esse talvez seja o duelo que o mando de campo pudesse fazer mais diferença, né? Se o jogo da volta fosse na Ilha do Retiro, eu acho que o São Paulo poderia sofrer muito. Assim, dito isso, eu vejo muito, muito, muito equilíbrio nesse duelo. Colocando aqui uma projeção que eu acho que o Dorival vai fazer o time do São Paulo melhorar, eu vou colocar aqui uns 55 a 45 para o São Paulo, mas é muito, muito equilibrado. Outro duelo muito equilibrado, Atlético Paranaense e Botafogo.
O time do Botafogo vem, até falei sobre isso no vídeo anterior, vem de 12 jogos sem perder, vem de uma série de jogos de vitórias seguidas, e acho que hoje é favorito contra o Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense tem sido muito confuso, ou confuso talvez não seja, mas variado muito de desempenho, né? Alguns jogos muito bons, outros jogos em que o jogo não consegue fluir, não consegue funcionar. Não sei como o Paulo Turra vai fazer em termos de administração de elenco, mas, enfim, acho que hoje o Botafogo ligeiramente favorito, um Botafogo que está encaixado, como eu falei no vídeo anterior, acho que hoje seria o Botafogo favorito 55-45. Santos e Bahia. O Santos é um time de difícil leitura, né? Um time que o Odair tem tentado fazer ficar mais sólido, tem tentado fazer se defender um pouco melhor, e o time tem sofrido muito com isso, e ao se defender mal, tira, acho que parece um pouco a confiança do ataque, e apesar de ter vencido o América Mineiro, por exemplo, no fim de semana, o América teve muitas chances, muitas oportunidades, o João Paulo fez pelo menos 3 defesaças, e acho que justamente isso é algo que pode fazer o Santos pagar contra o Bahia. O Bahia vai decidir em Salvador, então acho que leva uma vantagem. Um Bahia que também tem tido irregularidade, mas eu acho que assim, é muito equilibrado, cara. Esse aqui eu tenho dificuldade. Eu vou botar um 51-49 para o Bahia, por decidir em casa, mas é muito difícil. Palmeiras e Fortaleza, cara, que jogaço, que duelo sensacional. O time do Fortaleza jogando muito bem, um volume de jogo incrível, uma capacidade de fazer o jogo direto, e aí acho que vai ser um duelo nesse sentido, né? O que os times vão buscar? Porque são times muito híbridos, né? Tanto o Palmeiras quanto o Fortaleza. Se o jogo pedir uma manutenção de posse, o Fortaleza do Vojvoda pode fazer. O Palmeiras do Abel também. Se o jogo pedir contra-ataque, o Palmeiras do Vojvoda, o Palmeiras do Abel pode fazer. O Fortaleza do Vojvoda pode fazer. Se o jogo pedir um jogo mais direto, ambos podem fazer. Então, assim, são dois times que vão disputar ali para ver o que vão fazer com o outro. Eu vou colocar aí o Palmeiras como favorito, porque acho que o Palmeiras é muito forte, muito competitivo quando precisa virar a chave, né? Mas é um duelo muito, 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 muito difícil de prognóstico. O Fortaleza vai decidir na Arena Castelão, então assim, acho difícil. Vou colocar aqui um Palmeiras 60-40 pela solidez do trabalho. Acho que é isso. E para fechar, Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians vai decidir na Neoquímica Arena. É uma incógnita, né? Falar sobre esse duelo. Por quê? Porque o Vanderlei chegou e acabou de assumir o Corinthians. Eu não sei como o Corinthians vai estar até lá. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente vai ter um Corinthians e Independente Del Valle para a gente começar a tentar entender, começar a tentar perceber traços do que o Vanderlei vai fazer. E no Atlético, o trabalho do Cudê ainda não decolou. Tinha gente até falando, ou tem gente até falando na imprensa de Belo Horizonte, que o Cudê segue correndo um risco. Então, assim, pode ser que quando chegue o duelo, o Cudê não seja mais o técnico do Atlético? Pode ser. Eu estou aqui especulando de acordo com o noticiário da imprensa mineira. Mas eu vou dar o favoritismo aqui para o Atlético, porque acho que o Atlético tem uma memória um pouco mais percebida pelo time, de como jogar, e o Atlético, apesar do Roger Guedes estar desequilibrando para o lado do Corinthians, o Atlético tem o Hulk que desequilibra muitos jogos nesse nível aí. Então eu vou colocar para mim o Atlético 60-40 no favoritismo do Atlético Mineiro, mas vamos ver o que o Vanderlei vai fazer aí. E você, o que você acha? Qual o panorama que você acha? Falei muita bobagem aqui? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto da história você já sabe. Like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.